Após vídeo viral, Nicolas Ferreira é cercado por comunistas em avião, e a reação dele surpreende a todos no final. A madrugada estava inquieta no Aeroporto Internacional de Brasília. As luzes fluorescentes refletiam no chão encerado, criando uma atmosfera quase clínica. O som abafado de anúncios automáticos ecoava pelos corredores, enquanto os passageiros apressados arrastavam malas e checavam os bilhetes. Entre eles, um homem andava com passos firmes, mas discretos. Era Nicolas Ferreira, o parlamentar que nos últimos dias estava no centro de uma verdadeira tempestade nas redes sociais. Seu último vídeo, uma crítica feroz a medidas recém-anunciadas pelo governo, havia ultrapassado qualquer expectativa. Com 250 milhões de visualizações, o conteúdo havia se tornado o assunto mais comentado do país, e não sem controvérsia. Enquanto milhares aplaudiam sua coragem, outros tantos condenavam sua postura, chamando-o de inimigo do progresso e divisor de águas. Para Nicolas, a fama vinha acompanhada de uma carga inesperada. Olhares suspeitos, mensagens ameaçadoras e uma sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer. Vestindo um blazer casual e com uma mochila pendurada no ombro, ele atravessou o saguão principal. Seus olhos escaneavam o ambiente, atentos, mas sem pressa. Um grupo de jovens sentados em uma lanchonete próxima parecia reconhecê-lo. Cochicharam algo entre risos abafados, apontando em sua direção. Nicolas fingiu não perceber e seguiu para o portão de embarque. O voo estava marcado para as 2h30, com destino ao Rio de Janeiro, onde ele participaria de uma conferência. Ele entregou o bilhete à funcionária do embarque, que o analisou com um olhar rápido. Tudo parecia normal, mas Nicolas não conseguia se livrar de um desconforto que apertava seu estômago. Quando finalmente entrou no avião, a cabine já estava parcialmente ocupada. Ele localizou sua poltrona próxima à janela, no meio da aeronave. Enquanto se acomodava, percebeu algo estranho. Algumas pessoas pareciam estar sussurrando entre si, olhando em sua direção. Homens e mulheres que, aparentemente, não tinham relação alguma, mas cujos olhares carregavam algo além de curiosidade. O ar-condicionado do avião estava ligado, mas Nicolas sentiu um calor subir pelo corpo. Ele ajustou o cinto de segurança e respirou fundo. É só paranoia, pensou. Mas algo no fundo de sua mente insistia que aquela noite não terminaria como esperado. Nicolas Ferreira olhou pela pequena janela do avião, observando as luzes de Brasília diminuírem à distância, enquanto a aeronave taxiava em direção à pista de decolagem. Ele fechou os olhos por um instante, tentando afastar o incômodo que o perseguia desde o embarque. A reação massiva ao seu vídeo o colocara em um estado de alerta constante. Era como se estivesse sendo observado a cada passo, e naquele momento a sensação era mais intensa do que nunca. Senhores passageiros, favor ajustar seus cintos. Nosso voo para o Rio de Janeiro partirá em alguns minutos, anunciou uma voz feminina no sistema de som. A mensagem, aparentemente inofensiva, fez Nicolas abrir os olhos rapidamente. Foi nesse instante que ele percebeu. Alguns dos passageiros ao seu redor estavam olhando para ele de maneira mais insistente. Na fileira à sua frente, uma mulher de cabelos curtos cochichava com um homem ao lado. Ambos lançavam olhares ocasionais em sua direção. Do lado oposto do corredor, um jovem de camisa vermelha folheava um jornal, mas seus olhos constantemente desviavam para Nicolas. Atrás dele, o som de um celular sendo tecladado freneticamente aumentava sua inquietação. Nicolas tentou ignorar a sensação, mas sua mente estava acelerada. Ele revisou mentalmente os eventos recentes, o vídeo viral, as críticas ferozes e as ameaças veladas que surgiram em sua caixa de entrada. Não seria a primeira vez que alguém tentava intimidá-lo, mas o ambiente fechado de um avião tornava tudo diferente. Ali, não havia como escapar. Minutos depois, o avião finalmente decolou, deixando o chão firme para trás. A vibração da aeronave ao ganhar altitude parecia ecoar na mente de Nicolas como um aviso. Ele ajeitou o paletó e pegou seu celular, tentando se distrair com mensagens no WhatsApp. Mas o desconforto crescia. A certa altura, ele percebeu que seu celular não tinha sinal e, pior, que o Wi-Fi do avião não estava funcionando. Isso acontece o tempo todo, ele murmurou para si mesmo, tentando racionalizar. Mas sua tranquilidade foi abalada quando uma aeromoça passou por ele, acompanhada por dois homens com expressões sérias. Ambos pareciam deslocados, com trajes simples, mas comportamentos que não combinavam com o resto dos passageiros. Eles pararam alguns assentos à frente, conversaram rapidamente com outro homem
e depois se separaram. Foi então que a mulher de cabelos curtos, sentada à sua frente, se virou discretamente e o encarou. Ela sorriu, mas era um sorriso estranho, quase provocador. "É o deputado, não é?" perguntou ela baixinho, mas alto o suficiente para que Nicholas ouvisse. Nicholas hesitou antes de responder, mas acabou balançando a cabeça afirmativamente. "Sim, sou eu." O homem ao lado dela riu de forma seca. "Não esperava encontrá-lo aqui. Deve estar indo para mais um discurso, certo? Contra os comunistas, como sempre." O tom irônico não passou despercebido. Nicholas manteve a calma, mas seus sentidos estavam aguçados. "Estou indo ao Rio para um compromisso oficial", respondeu tentando soar casual. A mulher deu de ombros. "Curioso. Eu sempre me pergunto o que vocês acham que vão mudar. Sempre o mesmo discurso, as mesmas críticas." Antes que ele pudesse responder, outra pessoa, um jovem na fileira ao lado, se juntou à conversa. "Deputado Nicholas, por acaso o senhor tem medo de ser confrontado por quem pensa diferente? Ou só gosta de falar com quem concorda com você?" Nicholas estreitou os olhos. A pergunta não parecia espontânea, e agora ele tinha certeza de que havia algo orquestrado ali. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, um dos homens que acompanhava a aeromoça voltou e se posicionou no corredor, cruzando os braços enquanto observava a cena. "Depende do que você quer dizer com confrontar", respondeu Nicholas, mantendo o tom calmo. O jovem sorriu, inclinando-se para a frente. "Digo uma conversa cara a cara, sem palco, sem aplausos. Você e pessoas como nós." O clima na cabine estava mais pesado. Outros passageiros começaram a perceber a tensão e trocar olhares preocupados. Nicholas sentiu um frio na espinha, mas manteve a postura. Ele sabia que perder a calma só fortaleceria quem quer que estivesse por trás daquela situação. Enquanto isso, a aeromoça retornou com um carrinho de bebidas, mas sua expressão era tensa. Ela parou ao lado de Nicholas e, enquanto servia um copo de água, sussurrou baixinho. "Cuidado, eles estão tentando algo." Nicholas a olhou, tentando entender o que ela queria dizer, mas ela já havia se afastado. Seu coração disparou. Agora, era evidente que o grupo ao seu redor tinha um objetivo. Mas o quê? E por que fazer isso em pleno voo? As perguntas o consumiam, e ele sabia que estava prestes a enfrentar algo maior do que simples provocações. Nicholas Ferreira ajeitou-se na poltrona, tentando manter a calma enquanto o ambiente ao seu redor ficava cada vez mais tenso. A insinuação da aeromoça, aquele aviso sussurrado, não saía de sua cabeça. "Eles estão tentando algo", ela dissera, e agora tudo parecia confirmar suas palavras. Os passageiros que antes apenas cochichavam ou trocavam olhares começaram a se movimentar de forma mais coordenada. O jovem de camisa vermelha que estava lendo o jornal havia guardado o material e se levantado. Ele caminhou pelo corredor, parando para falar baixinho com outros passageiros. Alguns acenavam com a cabeça, enquanto outros o seguiam com os olhos, parecendo nervosos. Do outro lado do corredor, a mulher de cabelos curtos ainda trocava olhares com o homem ao lado, que balançava a cabeça em concordância com algo que ela havia dito. Era impossível não notar que um padrão estava se formando. Pequenos grupos pareciam se organizar dentro da aeronave. Nicholas pegou seu celular mais uma vez, na esperança de que o sinal tivesse voltado ou que o Wi-Fi funcionasse, mas nada. Ele respirou fundo, tentando pensar com clareza. Cada vez mais, tinha certeza de que aquilo não era uma coincidência. Mas qual era o objetivo? O que eles estavam planejando? "Mais alguma coisa para beber, senhor?" perguntou uma voz atrás dele. Nicholas se virou e viu a mesma aeromoça que o havia alertado antes. Ela parecia tensa, mas tentava disfarçar com um sorriso profissional. "Na verdade, sim", respondeu ele baixando a voz. "O que você quis dizer antes? Sobre eles?" Ela hesitou por um segundo, olhando em volta antes de responder. "Não posso falar muito aqui, mas você precisa ficar atento. Algumas dessas pessoas não deveriam estar neste voo. Eu vi os nomes na lista de embarque e... tem algo estranho." Nicholas franziu a testa. "Estranho como?" Ela abaixou a voz ainda mais. "Passagens compradas de última hora. Vários deles. É como se tivessem planejado estar aqui." Antes que ele pudesse perguntar mais, a aeromoça se afastou rapidamente, percebendo que um dos homens que estava próximo a Nicholas havia se aproximado. Ele era alto, vestindo uma camisa social simples, mas sua expressão carregava um misto de determinação e desafio.
Tudo bem por aqui, deputado? Perguntou o homem, com um tom que parecia cortês, mas carregava uma ameaça implícita. Sim, tudo ótimo, respondeu Nicholas, mantendo a calma. O homem assentiu e voltou para o fundo do avião, mas não sem antes trocar um olhar com a mulher de cabelos curtos. Nicholas percebeu o movimento e sua mente começou a trabalhar a 1000 por hora. A tensão na cabine era palpável. Outros passageiros, aparentemente alheios ao que estava acontecendo, olhavam confusos para os pequenos grupos que pareciam sussurrar entre si. O burburinho crescente chamava-o a atenção, mas ninguém sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Nicholas tentou formular um plano. Ele sabia que precisava manter a calma e, acima de tudo, evitar que a situação escalasse para algo incontrolável. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a mulher de cabelos curtos se levantou e caminhou até o corredor, parando ao lado de sua poltrona. Você não acha que está na hora de ouvir o que temos a dizer? Perguntou ela, olhando diretamente para ele. Nicholas ergueu uma sobrancelha. E o que exatamente você tem a dizer? Ela inclinou a cabeça, sorrindo de maneira quase condescendente. Não aqui, mas temos algumas coisas importantes para discutir. Coisas que o senhor parece ignorar enquanto faz seus discursos inflamados. O tom dela era calmo, mas carregado de intenção. Antes que Nicholas pudesse responder, o jovem de camisa vermelha também se aproximou, posicionando-se do outro lado do corredor. Isso mesmo, talvez seja hora de conversar de verdade, deputado. Sem palco, sem seguidores, apenas ideias. Nicholas percebeu que estava sendo cercado. Agora, mais de 5 pessoas pareciam focadas nele, algumas de pé, outras observando à distância. A ideia de um confronto direto começava a se tornar uma realidade. Senhores, por favor, retornem aos seus assentos, anunciou a voz de uma comissária pelo sistema de som. O tom profissional escondia uma leve preocupação, mas o grupo não se moveu. Em vez disso, a mulher cruzou os braços, olhando para Nicholas com expectativa. Eu estou bem aqui, respondeu ele, firme. Se vocês têm algo a dizer, podem falar. Mas vamos manter o respeito. Estamos em um avião. A mulher riu baixinho. Respeito? É curioso ouvir isso de alguém que adora atacar as pessoas que pensam diferente. Nicholas respirou fundo, percebendo que estava entrando em um jogo perigoso. Qualquer resposta mal colocada poderia inflamar a situação. Ele olhou para os outros passageiros, buscando apoio ou pelo menos alguém que parecesse disposto a intervir, mas a maioria parecia assustada ou alheia ao que estava acontecendo. Foi então que o homem alto, que antes estava no fundo do avião, se aproximou novamente. Ele colocou uma mão no encosto da poltrona de Nicholas e se inclinou levemente. Deputado, o que meus colegas estão tentando dizer é que este não é o lugar ideal para discursos políticos. Talvez devesse ouvir mais e falar menos. Nicholas o encarou, firme. E o que exatamente você acha que estou fazendo agora? O homem estreitou os olhos, mas antes que pudesse responder, um ruído agudo ecoou pela cabine, o som de algo metálico caindo no corredor. Todos se viraram para olhar, incluindo o grupo ao redor de Nicholas. Uma garrafa de água havia rolado de um dos carrinhos da comissária, chamando a atenção por alguns segundos. Foi o suficiente para que a aeromoça que o havia alertado antes se aproximasse novamente. Senhores, vou pedir que retornem aos seus assentos agora. Isso não é opcional, disse ela, com um tom mais autoritário desta vez. O homem alto hesitou, mas acabou dando um passo para trás. A mulher de cabelos curtos e o jovem de camisa vermelha trocaram olhares, claramente irritados, mas acabaram voltando para seus lugares. Nicholas aproveitou o momento para respirar. A situação havia esfriado, mas ele sabia que aquilo não havia terminado. Eles estavam esperando por algo, e ele precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Nicholas Ferreira observava atentamente os movimentos ao seu redor. A tensão parecia ter diminuído momentaneamente, mas a inquietação dentro de si só crescia. O grupo que o cercara minutos antes agora estava disperso, mas seus olhares permaneciam firmes, como predadores avaliando o momento certo para atacar. Ele sabia que algo ainda estava por vir. O voo seguia estável, com a aeronave cortando o céu escuro em direção ao Rio de Janeiro. No entanto, a calma da cabine contrastava com a tempestade de pensamentos na mente de Nicholas. A atitude do grupo, a estranha movimentação dos passageiros e as palavras enigmáticas da aeromoça formavam um quebra-cabeça cuja peça principal ainda estava escondida.
Ele olhou para a aeromoça que havia lhe dado o aviso inicial. Ela estava no fundo da aeronave, aparentemente organizando o carrinho de bebidas, mas seus olhos ocasionalmente se voltavam para ele. Em um rápido gesto, ela fez um sinal quase imperceptível com a cabeça, indicando a direção da galley traseira, a área reservada para a tripulação. Nicholas entendeu a mensagem. Ele precisaria sair de seu assento para falar com ela, mas qualquer movimento abrupto poderia chamar a atenção do grupo que o vigiava. Então, esperou. Esperou o momento certo, fingindo interesse em uma revista que pegara do bolso do assento à frente. Quando percebeu que o grupo estava distraído, Nicholas se levantou calmamente e caminhou em direção ao banheiro, passando pela galley onde a aeromoça estava. Assim que chegou perto o suficiente, ela o chamou baixinho. Deputado, rápido, precisamos conversar. Ele se aproximou mantendo a cabeça baixa. A voz dela era urgente, quase um sussurro. Eles não estão aqui por acaso, começou ela. Recebemos instruções estranhas antes do embarque. Alguém pagou para que uma parte significativa da cabine fosse reservada de última hora. Quando vi os nomes na lista, percebi que muitos não tinham históricos de voos frequentes. E mais, eles estão conectados. Nicholas franziu a testa. Conectados como? Ela deu um passo para trás, como se temesse ser ouvida. Ideologicamente, eles se organizaram para estar aqui hoje. E, deputado, não acho que seja só para uma conversa. Antes que ele pudesse perguntar mais, a porta do banheiro ao lado se abriu, e o jovem de camisa vermelha saiu. Ele lançou um olhar direto para Nicholas, e depois para a aeromoça, que imediatamente disfarçou reorganizando alguns copos no carrinho. Ah, então é aqui que está o homem mais famoso do país, disse o jovem com um tom sarcástico. Está gostando do voo, deputado? Nicholas manteve a compostura. Estou apenas tentando chegar ao meu destino. E você? O jovem deu de ombros. Só aproveitando a viagem. Mas, se me permite dizer, acho que o senhor deve estar se sentindo um pouco desconfortável. Afinal, depois daquele vídeo, imagino que muitos aqui tenham opiniões bem fortes sobre o que o senhor disse. Opiniões são livres. Estamos em uma democracia, não é? Respondeu Nicholas, com um tom controlado. O jovem sorriu de maneira enigmática, antes de voltar para o seu assento. Mas a tensão no ar havia aumentado novamente, e Nicholas sabia que precisava agir rápido. Deputado, eles têm algo planejado, continuou a aeromoça em um sussurro assim que o jovem se afastou. Parece que estão esperando o momento certo para fazer alguma coisa. Não sei o quê, mas acredito que a tripulação está comprometida em ajudar se for necessário. Nicholas assentiu, grato pelo apoio. Ele voltou ao seu assento, mas a sensação de perigo era mais forte do que nunca. Foi então que ele percebeu algo. O grupo parecia estar trocando objetos discretamente entre si. Uma pasta preta havia sido entregue para o homem alto, que a abriu por alguns segundos, antes de entregá-la para a mulher de cabelos curtos. Nicholas tentou disfarçar enquanto observava, mas seu coração disparou quando notou que a mulher tirou algo de dentro da pasta. Um pequeno dispositivo que parecia um tablet ou um controle. Ela olhou ao redor, como se checasse se estava sendo observada, antes de passar o objeto para o jovem de camisa vermelha. Eles estavam orquestrando algo, e pela maneira como se moviam, não era apenas um ato de provocação ou protesto. Aquilo parecia planejado com precisão. Foi nesse momento que a voz do comandante ecoou pelo sistema de som. Senhores passageiros, informamos que enfrentaremos uma área de turbulência leve nos próximos minutos. Por favor, mantenham os cintos afivelados. A mensagem foi o suficiente para trazer mais tensão à cabine. Mas Nicholas sabia que a turbulência não era o verdadeiro problema naquele voo. Ele precisava descobrir o que aquele grupo estava planejando. E rápido. A tensão na cabine atingiu um nível insuportável. Nicholas Ferreira sentia que o grupo ao seu redor estava prestes a agir. Cada movimento parecia calculado. Cada olhar trocado era uma mensagem silenciosa. A mulher de cabelos curtos agora segurava firmemente o dispositivo que havia retirado da pasta, enquanto o jovem de camisa vermelha observava tudo com um sorriso contido. De repente, o avião entrou em uma turbulência leve, conforme o comandante havia anunciado momentos antes. A vibração sacudiu as bandejas e fez com que os passageiros se segurassem em suas poltronas, mas o grupo ao redor de Nicholas permaneceu estranhamente calmo, como se estivessem esperando por aquele momento. A mulher de cabelos curtos se levantou. Deputado, acho que agora é o momento perfeito para termos uma conversa mais direta. Nicholas olhou para ela,
mantendo a compostura. Seja direta, então. O que vocês querem de mim? Antes que ela pudesse responder, o homem alto que havia ficado no fundo da aeronave avançou pelo corredor, parando ao lado dela. Ele segurava a pasta preta com força. Não queremos nada além de justiça. O senhor gosta de falar muito sobre liberdade, mas ignora as consequências de suas palavras. Hoje, nós decidimos que era hora de expor essa hipocrisia. Outros passageiros começaram a perceber que algo estava acontecendo. Murmúrios tomaram conta da cabine, e algumas pessoas começaram a pegar seus celulares para gravar. Senhores, por favor, retornem aos seus assentos. Estamos passando por turbulência, alertou a voz de uma comissária pelo sistema de som. Estamos bem aqui, respondeu o jovem de camisa vermelha, com um tom desafiador. Ele olhou para Nicholas. Está vendo, deputado? Estamos todos aqui porque suas palavras têm consequências. Você virou um símbolo de tudo que queremos combater. Nicholas respirou fundo, tentando entender o objetivo deles. Era uma tentativa de intimidação? Um protesto organizado? Ou algo mais perigoso? Ele sabia que precisava manter a calma, mas também que não poderia permitir que aquilo escalasse a um ponto irreversível. Se vocês querem conversar, por que escolheram este lugar e este momento? Perguntou Nicholas, tentando ganhar tempo enquanto avaliava a situação. A mulher de cabelos curtos deu um passo à frente. Porque aqui, deputado, não há como fugir. Você terá que nos ouvir, queira ou não. Nicholas percebeu que ela estava prestes a dizer algo mais, mas foi interrompida pelo som de um alerta vindo da cabine. Uma luz vermelha piscava acima da cabeça do piloto. O comandante anunciou: Senhores passageiros, pedimos calma, estamos enfrentando uma situação técnica e solicitamos que todos permaneçam sentados. Os murmúrios na cabine aumentaram. Nicholas olhou para a aeromoça que o havia alertado antes. Ela estava ao fundo, tentando acalmar outros passageiros, mas lançou um olhar significativo em sua direção, como se dissesse: É agora. Foi então que o jovem de camisa vermelha se aproximou ainda mais, apontando para Nicholas. Você está vendo? Toda essa gente está presa aqui com você. Agora é você que está encurralado. Encurralado? Nicholas respondeu, levantando-se lentamente. Sua voz era firme, mas controlada. Eu não estou encurralado. Estou em um voo com dezenas de pessoas que têm o direito de chegar em segurança ao destino delas. Se vocês têm algo a dizer, digam. Mas se colocarem essas pessoas em risco, perderão toda a razão. A mulher de cabelos curtos hesitou. Por um momento, parecia que Nicholas havia quebrado parte do controle emocional dela. Mas o homem alto interveio, abrindo a pasta preta. Ele retirou de lá um conjunto de papéis e segurou-os no ar. Esses documentos mostram que seu discurso não é sobre liberdade, mas sobre controle, sobre manipular as pessoas para os seus próprios interesses. Nicholas estreitou os olhos, tentando entender o que ele estava exibindo. E de onde vieram esses papéis? Porque, até onde sei, qualquer um pode criar documentos falsos. O homem riu, mas sua expressão estava tensa. Ele parecia ter sido desafiado mais do que esperava. Falsos? Isso é o que vamos descobrir quando chegarmos ao nosso destino. Ele olhou para o jovem de camisa vermelha, que segurava o dispositivo. Nesse instante, Nicholas percebeu. O dispositivo era um gravador. Eles estavam tentando registrar uma reação dele, algo que poderiam usar contra ele depois. Era uma armadilha cuidadosamente planejada. Mas antes que o grupo pudesse agir novamente, a aeromoça que havia apoiado Nicholas surgiu ao lado do comandante, que havia saído da cabine. Ele era um homem de postura séria, mas seu olhar transmitia autoridade. Senhores, este comportamento é inaceitável, anunciou o comandante, com uma voz que cortou o ar. Se não retornarem imediatamente aos seus assentos, seremos obrigados a tomar medidas legais ao aterrissarmos. A ameaça surtiu efeito imediato em parte dos passageiros, que começaram a pressionar o grupo a recuar. Deixem o homem em paz, gritou alguém do fundo. Outro passageiro acrescentou. Vocês estão nos colocando em risco. Diante da pressão crescente, o homem alto fechou a pasta com força. Ele olhou para Nicholas, agora claramente frustrado. Isso não acaba aqui, disse, antes de finalmente voltar para o seu lugar, seguido pela mulher e pelo jovem. Nicholas se sentou novamente, respirando fundo enquanto a tensão na cabine diminuía. Ele sabia que aquilo não era o fim, mas naquele momento ele havia conseguido evitar o pior. O clima na cabine do avião começou a se normalizar. Os passageiros, ainda tensos,
Conversavam em voz baixa sobre o que havia acontecido. Alguns ainda olhavam para o grupo que cercara Nicolas Ferreira, mas agora com expressões de reprovação e indignação. O parlamentar, por sua vez, mantinha a postura firme, mas sua mente trabalhava a mil. Ele sabia que aquele confronto era apenas um capítulo de algo maior. A aeromoça que o havia ajudado discretamente aproximou-se mais uma vez, trazendo um copo de água. Ela se abaixou para falar com ele, mantendo o tom baixo para não chamar a atenção. Deputado, eles ainda estão planejando algo. Não sei o que exatamente, mas é melhor o senhor tomar cuidado ao desembarcar. Informei ao comandante, e ele já acionou a segurança no aeroporto do Rio. Nicolas agradeceu com um leve aceno de cabeça. Obrigado. Vocês lidaram com isso de forma admirável. Eu só espero que isso não tenha colocado ninguém da tripulação em risco. Ela sorriu, nervosa, antes de se afastar para retomar suas funções. O restante do voo transcorreu sem incidentes maiores. Os membros do grupo que confrontaram Nicolas pareciam estar mais quietos agora, mas ele percebeu que trocavam mensagens em seus celulares, mesmo com o aviso de manter os aparelhos em modo avião. Algo ainda estava sendo tramado. Quando o avião começou a sua descida, a tensão retornou. Nicolas sentiu o olhar do grupo fixado nele, mas também percebeu que outros passageiros haviam se posicionado em seu favor. O homem sentado ao lado dele, que se manteve calado durante todo o voo, finalmente quebrou o silêncio. Eu não sei quem são essas pessoas ou o que elas querem, mas o senhor lidou com isso muito bem. Não foi fácil assistir tudo isso sem intervir, mas parecia que qualquer coisa poderia piorar a situação. Nicolas sorriu discretamente. Às vezes, manter a calma é a única arma que temos, mas obrigado por sua consideração. O avião pousou no aeroporto Santos Dumont pouco antes do amanhecer. Assim que a aeronave parou no portão de desembarque, Nicolas notou um grupo de seguranças à espera do lado de fora. Claramente, a tripulação havia cumprido sua promessa de reforçar a segurança para evitar qualquer incidente no solo. Os passageiros começaram a desembarcar, e Nicolas esperou até que a maioria tivesse saído antes de se levantar. Ele sentia o olhar fixo do grupo enquanto recolhia sua mochila e se dirigia ao corredor. Assim que colocou os pés fora do avião, foi imediatamente escoltado por 2 seguranças uniformizados. O líder do grupo, o homem alto que o confrontara, também havia desembarcado. Ele parou no portão e lançou um último olhar para Nicolas. Essa luta ainda não acabou, deputado. Estamos apenas começando. Nicolas parou e se virou para ele. Com um tom firme, mas controlado, respondeu. A luta nunca acaba, mas ela deve ser feita com ideias, não com ameaças. Pense nisso. O homem estreitou os olhos, mas não respondeu. Ele se juntou aos outros membros do grupo, que rapidamente desapareceram na multidão do aeroporto. Já no carro de escolta que o levaria ao hotel, Nicolas finalmente relaxou. Enquanto o veículo passava pelas ruas ainda vazias do Rio de Janeiro, ele refletiu sobre o que havia acontecido. O confronto no avião não foi apenas uma provocação. Foi um sinal de que as divisões ideológicas estavam se tornando cada vez mais profundas e perigosas. Ao chegar ao hotel, ele pegou seu celular e gravou uma mensagem para seus seguidores. No vídeo, sua voz era calma, mas sua expressão era de seriedade. Hoje, algo aconteceu durante o meu voo. Fui confrontado por um grupo de pessoas que discordam das minhas ideias. Isso não é um problema. Vivemos em uma democracia, e o debate é saudável. Mas quando o confronto se torna uma tentativa de intimidação, ultrapassamos os limites da convivência civilizada. Quero agradecer a todos que me apoiaram, incluindo a tripulação e os passageiros, que mantiveram a calma em um momento tenso. Seguimos firmes, porque a verdade sempre prevalecerá. O vídeo foi postado e rapidamente viralizou, com milhares de comentários apoiando sua postura e repudiando a tentativa de intimidação. Nicolas sabia que aquela não seria a última vez que enfrentaria algo assim. Mas também sabia que cada obstáculo o tornava mais determinado. O voo havia acabado, mas a luta estava apenas começando. E você, o que faria no lugar de Nicolas Ferreira? Concorda que é importante manter a calma em situações de tensão como essa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Essa história fictícia nos faz refletir sobre os desafios enfrentados por figuras públicas e como o debate deve sempre prevalecer sobre a intimidação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir para mais histórias como essa. Fique atento, porque muitas outras narrativas dramáticas e emocionantes estão a caminho. Afinal, cada conflito revela novas verdades,
E a próxima reviravolta pode estar mais perto do que você imagina.